Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Roberta Renault e se você ainda não me conhece, eu sou advogada criminalista, atuo há 25 anos nessa área e criei Vocação Jurídica, esse canal aqui do YouTube, para facilitar a sua compreensão sobre o funcionamento de um processo criminal na prática. Agora, não se esqueça de que se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo que vem sendo divulgado aqui, você tem total liberdade de registrar suas dúvidas nos comentários do canal. E não se esqueça também do meu WhatsApp. Bom, gente, hoje o vídeo é inspirado no respeito que eu tenho com os familiares dos presos. Eu resolvi criar esse vídeo para te explicar como funciona um alvará de soltura. Aqui eu vou te dar o passo a passo de uma forma bem clara para que você não passe pelo mesmo sofrimento que essa senhora passou, né? E deixa eu contar o caso para que você possa compreender. Eu fiz um pedido para que o meu cliente, que foi condenado a uma pena de 7 anos de reclusão, que ele pudesse cumprir o restante da pena dele em prisão albergue domiciliar, em casa. Depois de muita luta, eu consegui. Muito bem, sexta-feira eu fui até o presídio para justamente facilitar toda a tramitação e a soltura desse cliente. E lá eu me deparei com duas pessoas. Uma delas chamou muito a minha atenção, que era uma senhora muito humilde, dizendo que o filho dela, o marido dela, foi acusado de homicídio e foi levado a julgamento e foi absolvido. E que ela estava lá para esperar a saída do marido. E aí eu perguntei, mas a senhora já conversou com o diretor do presídio, etc? Aí ela falou que não teve acesso ao diretor e que o agente que a atendeu falou para que ela esperasse até às 18 horas. Se ela não conseguisse, se ele não saísse até às 18 horas, para ela ir no sábado. E se ela não conseguisse no sábado, para ela ir na segunda. Eu perguntei para ela onde ela morava e ela me disse que morava muito distante de lá. Então imagina a situação dessa senhora, desesperada, querendo que o familiar, né, o marido, saísse do presídio e sem saber o dia certo, completamente perdida, esperando lá o dia inteiro na unidade. Não é porque o juiz decidiu pela absolvição, não é porque o juiz decidiu pela soltura que simplesmente o seu familiar ou o seu cliente vai ser liberado automaticamente. Existe um trâmite e é isso que eu quero mostrar. Então, o juiz decidiu pela absolvição ou decidiu pelo PAD, no meu caso, né? Pela prisão albergue domiciliar. O juiz decidiu pela prisão albergue domiciliar. O que acontece? O advogado e o Ministério Público, eles são intimados dessa decisão. Ou seja, o juiz comunica ao advogado e à parte contrária, que na verdade é um fiscal da lei, né, o Ministério Público, sobre essa decisão de deferimento da prisão albergue domiciliar. Depois disso, tem que ser expedido um alvará de soltura, que é um documento expresso constando a soltura do cliente. E esse alvará tem que ser assinado pelo juiz. Depois de expedido esse alvará de soltura, esse alvará ele tem que ser publicado no BNMP. O que é isso, Roberta? É o Banco Nacional dos Mandados de Prisão. Ou seja, publicado ali, se o teu cliente ou o seu familiar for parado numa blitz ou for abordado por algum policial na rua, vai constar o alvará de soltura. Então, isso é para evitar qualquer confusão de que exista um mandado de prisão contra ele. Depois dessa publicação no BNMP, o que vai para a central de mandados. Nessa central de mandados, onde ficam os oficiais de justiça, o oficial de justiça ele vai enviar essa informação à Polinter. E o que a Polinter vai fazer? A Polinter vai verificar se existe algum outro mandado de prisão contra aquele cliente ou familiar. Então, apesar dele ter sido liberado nesse processo, pode ser que tenha algum outro mandado de prisão.
E quem vai averiguar isso é a Polinter, porque se existir outro mandado de prisão, a pessoa fica presa, claro. E aí, a Polinter, depois de pesquisar isso, ela vai dar uma certidão dizendo que nada consta, ou seja, não existe nenhum mandado de prisão contra aquela pessoa. Isso é informado à central de mandados e só depois que a central de mandados tem essa informação é que ela envia o alvará de soltura assinado com essa certidão para o SEAP, que é o sistema prisional. E aí o sistema prisional fica sabendo dessa comunicação e só então envia eletronicamente isso à unidade prisional. Repara o passo a passo, né, dos atos que são praticados até a soltura do cliente, porque quando chega na unidade prisional, aí o diretor é comunicado disso, e então o diretor ele vai ter que soltar aquele preso. O ideal é que isso seja acompanhado por um advogado. Quando eu fiquei sabendo da decisão em favor do meu cliente, eu imediatamente fui providenciar, acelerar toda essa tramitação. Como que a gente acelera? A gente vai até a VEP, vai até a central de mandado, vai até a SEAP, conversa com o diretor da unidade e ele, graças a Deus, saiu no dia seguinte. Mas quando a pessoa não tem um advogado particular, quando ela depende da Defensoria Pública, o que eu recomendo ao familiar do preso? Ao invés de ir direto na unidade prisional e ficar lá dias esperando, uma falta de respeito, né? Ele vai até a central de mandados. Então, se ele está respondendo um processo de cumprimento de pena na VEP, vai procurar a central de mandados da VEP e lá ele vai obter a informação. Já houve a expedição do nada consta pela Polinter? A Polinter já viu que não tem nenhum mandado de prisão? E a segunda pergunta, já foi enviado para a SEAP, o sistema prisional? Se o oficial de justiça der essas informações para você e confirmar que sim, aí o próximo passo é você ir à unidade prisional e informar isso lá na unidade. E aí sim aguardar a saída do seu familiar. Não ir imediatamente após a decisão de absolvição ou após a decisão do juiz dando a soltura. E existe toda essa tramitação a ser seguida. Se você tiver alguma dúvida sobre esse passo a passo, né, que foi anotado aqui no vídeo, fica à vontade para tirar dúvidas aqui comigo, registrar os seus comentários. Eu vou ter um enorme prazer em ajudá-lo, porque o objetivo é esse mesmo, é o respeito a você, familiar de um preso, a você que não sabe nada de direito, que não entende sobre a prática da advocacia e até o advogado iniciante, que ainda não está familiarizado com o dia a dia. Então, fica atento a essas dicas, tá? E procura seguir para você poupar o seu tempo e até acelerar o procedimento. Eu espero te ver no próximo vídeo. Um forte e carinhoso abraço a você e fica com Deus. Beijo, boa semana, tá? Tudo de bom.